Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje eu vou falar principalmente para quem está começando na refrigeração, mas está em dúvida ainda, está muito inseguro ainda. Eu vou falar para você um nicho muito legal, certo? Que vai gerar experiência para você, vai gerar lucro também, certo? E vai te dar aquele empurrão para você começar, certo? Inclusive eu tenho muitos dos meus alunos fazendo isso, tá? Eles nem estão começando, mas eles se deram tão bem nesse nicho que não pensam em mudar, tá certo? Do que se trata? Vamos parar de fazer mistério. Esse nicho é o seguinte, foi o pessoal da minha live de ontem, toda segunda e toda quarta, eu faço uma live tirando a dúvida dos inscritos do canal, sempre às 20 horas. Anota aí se você quer participar, tá? Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, todas as vezes que eu entrar ao vivo, você é avisado. E aí se você tiver qualquer dúvida sobre refrigeração, é só entrar lá e perguntar, estou lá ao vivo respondendo. Voltando. Então, o que acontece? Teve várias perguntas nesse mesmo sentido, tá bom? A respeito de, vamos lá, comprar equipamentos estragados, arrumar e revender. Comprar, arrumar e revender. Tá certo? É um nicho muito legal que muita gente, às vezes, não tem valorizado e ele tem muitas vantagens, não só, mas principalmente para quem está começando. Tá ok? Eu tenho vários alunos que têm exercido esse nicho aí e a gente vai falar primeiro das vantagens. Então eu vou falar das vantagens, depois vou falar como escolher os equipamentos para você comprar, porque não é de qualquer jeito, se você escolher errado, você acaba tomando prejuízo, como negociar, como vender, tá certo? Como você tem que agir para poder ter lucro no final das contas, certo? Mas vamos primeiro para as vantagens. Vantagem número 1, trabalhar sem a pressão do cliente. Uma das coisas que eu mais percebo nos meus alunos, estou em contato com eles diariamente, tá certo? E uma das coisas que a gente mais percebe é a falta de segurança, às vezes, para conversar com o cliente, certo? Principalmente os primeiros clientes. Tem muita gente que trava mesmo, certo? Tem gente que é muito tímido e aí chega na hora de conversar com o cliente, ele trava. Outra coisa, às vezes ele não sabe como trabalhar com o cliente olhando. Ele estudou, ele tem as ferramentas, ele sabe o que tem que fazer, mas se tiver um cliente olhando, ele trava, tá certo? Então, primeira vantagem é essa. Quando você compra o equipamento e leva para a sua oficina, você trabalha no seu ritmo, certo? Sem a pressão de ninguém tá olhando para você, ninguém está questionando se você está fazendo certo ou errado, porque na maioria das vezes a pessoa está só curiosa. Mas para quem está inseguro, ele acha que a pessoa está julgando. Cada parafuso, cada tubo que ele corta, ele acredita que a pessoa está julgando ele. Tá? E aí o que acontece? Ele fica nervoso e acaba errando. Então na oficina não tem essa, você trabalha com tranquilidade no seu ambiente, sem ninguém olhar para você, certo? Bom, isso aumenta a sua segurança, porque você consegue testar com calma, revisar, refazer se precisar. Às vezes não dá certo de primeira, principalmente quem está começando. A primeira geladeira que eu peguei, meu amigo, eu passei quase um mês com ela, certo? Porque eu não tinha experiência nenhuma, o curso que eu fiz não era muito bom, certo? Então lá no curso tudo era fácil, tudo era maravilhoso. Aí quando chegou o dia a dia mesmo, você percebe que o buraco é mais embaixo. Então, ao contrário do curso do Portal Refrigeração, que entrega todos os macetes para o cara se dar bem. Mas, então, esse tipo de coisa, você vai errar. Mesmo quem tem muita experiência, hora ou outra vai errar. Só que quando você é mais experiente, você erra e aquilo não te afeta. Quando você é mais iniciante, aquilo te afeta bastante. Você fica muito nervoso e tal. E você, trabalhando na sua própria oficina com o seu equipamento, porque a geladeira e a máquina de lavar, elas são suas.
Até você vender, elas são suas. Então, não tem ninguém ali botando pressão em cima de você. Beleza? Na oficina, você controla o ambiente. Quem controla o ambiente aprende mais rápido e erra menos. Beleza? Então, ponto número 1 é esse. Ponto número 2, ganhar experiência real. Cada equipamento vira uma aula. Correto? Então, número 1, ganhar confiança. Número 2, ganhar experiência. Cada geladeira, cada máquina de lavar que você pega, ela vai estar com um defeito diferente, vai ter uma dificuldade diferente, certo? Não vai ser o mesmo parafuso que vai engripar, não vai ser... vai ser completamente diferente. E cada equipamento desses vai acrescentar aí ao seu currículo profissional uma experiência a mais. É como se fosse uma aula a mais que você está fazendo, cada equipamento desses que você pega. Com a vantagem que a gente já falou antes, tá? De você estar trabalhando com o seu equipamento. Você comprou, ele é seu, então você pode errar à vontade e ir ganhando experiência. Você pode, se quiser, de repente, testar de tudo para aprender. Por exemplo, pega uma geladeira, o defeito não está no sensor, o defeito não está na placa, mas você pode, por que não? Testar, certo? Testar um sensor, testar uma placa, porque você tem tempo para fazer isso. Tudo aquilo vai gerar experiência para você. Então você vai criar repertório, repertório vai virar confiança, confiança vai acabar virando agilidade. Por exemplo, eu falei para vocês, meu primeiro serviço com geladeira, né, de troca de compressor, eu fiz tudo errado. Comprei compressor, recondicionado, o compressor ele já veio contaminado de fábrica, entendeu? Então deu muito trabalho, tive muito problema com umidade nesse compressor. Passei quase um mês, sério mesmo, porque na época eu trabalhava de CLT e eu só tinha tempo de mexer com a geladeira nos horários de folga. Então todo dia que chegava do serviço, ia lá fazer vácuo e colocar gás e tal, e nada, essa geladeira sempre dando problema de umidade principalmente. Hoje em dia, eu já cheguei a trocar um compressor em 20 minutos. Só não foi 20 minutos porque alguém pode estar dizendo, né, esse cara é mentiroso, é impossível. Não, na realidade, eu tenho um vídeo, eu coloquei um cronômetro lá, sem corte, sem edição, nada. Em 20 minutos a gente trocou o compressor. Eu e o Leonardo junto. Ele trocando e eu dando as ferramentas na mão dele, tudo na sequência. Não foi exatamente 20 minutos porque tem o tempo de vácuo, certo? Vácuo é no mínimo 30 minutos que a gente costuma deixar, tá bom? Mas tirar um, colocar o outro, fazer a carga de gás, 20 minutos, tranquilo, descontando aí o tempo do vácuo. Beleza? Então, quando você aprende, você ganha agilidade. Então, fiquei quase um mês com a geladeira na minha casa. Hoje em dia a gente faz. Lógico, isso daí foi um desafio que a gente fez de fazer em 20 minutos, mas normalmente 1 hora e meia está pronta a geladeira, trocado o compressor, tudo funcionando direitinho. Isso daí só vem com a experiência. E uma boa forma de você ganhar experiência é essa, pegando equipamentos estragados, comprando e arrumando, certo? Isso daí vai gerar bastante experiência para você. Deixa uma frase bem forte aqui para a gente incorporar isso. É como se você tivesse comprado prática e ainda sendo pago por ela quando revende. Você entendeu? Você comprou a prática, então você vai estar trabalhando, ganhando prática e no fim das contas você é remunerado por isso também, certo? Vantagem número 3, colocar dinheiro no bolso. Eu conheço muitos que começaram a trabalhar dessa forma, comprando, arrumando e revendendo, tipo para ganhar experiência, tipo para perder a insegurança. Só que depois eles viram que era uma área muito boa, que dava um bom dinheiro. Certo? Então eles continuam até hoje, certo? Eu tenho alguns alunos que são profissionais de outras áreas, que se aposentaram e não querem ficar parados, então começaram a fazer esse tipo de coisa, comprar, arrumar e revender. E os caras estão indo muito bem, estão tirando muito mais
do que a aposentadoria, que pinga lá todo fim de mês. Tá certo? Se você agora tem alguns segredos. Eu vou falar daqui a pouco dos segredos para você ganhar dinheiro. Porque se você fizer errado, você vai tomar prejuízo, tá bom? Então aguenta um pouquinho, certo? Inclusive, se quiser já sentar o dedo no like, se inscrever no canal, vai fazendo isso daí, tá legal? Porque o vídeo vai ser bem completo mesmo. Então, ó, se você compra barato, conserta com inteligência e vende bem apresentado, o lucro aparece, tá bom? Isso ajuda principalmente quem está começando a formar capital, ferramentas e estoque mínimo, certo? Uma estrutura para você poder trabalhar, ok? Então, é isso. Segurança você vai ganhar experiência e vai ganhar dinheiro também. Agora a gente vai falar sobre a negociação, como fazer com que esse nicho dê lucro de verdade, como escolher os equipamentos e também como negociar com o cliente, porque é na compra que você ganha dinheiro, tá? Às vezes o cara acha que é na venda. Eu vou colocar um preço bem alto. Não, se você colocar um preço muito alto, você não consegue vender, tá certo? Você tem que colocar um preço razoável para vender e você vai ganhar dinheiro de verdade na hora de comprar. Tá certo? A gente já vai... Deixa eu só falar do curso do Portal Refrigeração, pode ser? Só o tempo de eu beber uma água e a gente já continua com o nosso vídeo. Fiz seu vídeo só por um instante para te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo quem não sabe nada, aprende. Porque a gente começa do zero absoluto. À medida que você vai assistindo as aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se transformar em um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos e realizar os sonhos. É o seu caso? Então vem para o portal. E você que já é um profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, vem para o portal também. Por exemplo, Tecnologia Inverter. Está disponível no nosso curso de refrigeração, módulo de Tecnologia Inverter. Tenho dito, Tecnologia Inverter veio para ficar e os profissionais que não se prepararem vão ficar para trás, vão sofrer. E tem também o curso de controlador digital, que é aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração deveria subir nesse degrau, porque eu conheço muitos profissionais bons de refrigeração que deixam de colocar dinheiro no bolso porque não sabem mexer com controlador digital. Tá afim? Link na descrição e link no primeiro comentário fixado. Só clicar lá e vem estudar comigo. E o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Continua com o seu vídeo por aí. Opa, voltei aqui. E pior que eu fui beber água, não tinha água. Tá legal? Vamos lá, vamos continuar por aqui. Vamos lá, como fazer esse nicho dar lucro de verdade? Então, primeira coisa é na hora de você comprar o equipamento. Então é o seguinte, só para você entender. Duas geladeiras, você tem duas geladeiras para comprar, certo? E outra coisa, quando você começar a comprar equipamento usado, vai começar a aparecer também. O pessoal vai começar a lastrar, certo? E o pessoal vai começar a te procurar também, tá bom? Agora vamos lá para o exercício. Tem duas geladeiras usadas. Uma é uma geladeira frost free, moderna, bonitona. A outra é uma geladeira duplex, placa fria, mais comum, tá certo? Na hora de comprar, as duas estão o mesmo preço, certo? Qual delas você acha que você vai conseguir vender por um valor maior? Entendeu? Então a hora de comprar é muito interessante. Você saber escolher, certo? Sempre os melhores equipamentos, os mais, sabe? Se for uma geladeira frost free, se tiver água na porta, melhor ainda, sabe? Quanto mais, você agrega mais valor, entendeu? É importante isso. Outra coisa é você também prestar atenção na condição do equipamento, certo? Uma das coisas que, sabe, mais pesa na hora de você vender é a aparência. Não adianta você pegar uma geladeira toda enferrujada. Ela pode estar até boa, pode estar até funcionando, mas está toda enferrujada. A aparência dela, você não vai conseguir um preço bom por ela. Então, aparência é muito importante. Se ela não está enferrujada, se ela não está amassada, porque, mas eu vou pintar. Cara, é um custo a mais que você vai colocar.
é menos dinheiro, vai ser mais complicado você conseguir ter um lucro no final. Então, aparência, legal, o que mais? Eu tenho uma anotação aqui. É, o defeito que ela tem também, você tem que levar em conta. Faz um teste lá nela, vê se é um vazamento. Às vezes é um vazamento interno que vai ser complicado de você arrumar. Se for um vazamento normal, que você consegue substituir um tubo de sucção, ou um capilar, ou alguma coisa assim, ok. Dá tranquilo para você chegar com baixo custo, você chegar e resolver esse tipo de problema. Então você tem que ver o defeito, qual é. Tá certo? Porque o seu intuito é revender ela, correto? Se o seu intuito for só trabalhar com ela para aprender, tudo bem, aí qualquer coisa serve. Mas se for para revender, colocar dinheiro no bolso, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Qual é o defeito? E tentar pagar o mais barato possível. Então, por exemplo, você vai pegar uma geladeira, compressor estragado, certo? Mas aí tem que ser uma geladeira muito, muito moderna, certo? Para valer a troca de um compressor, certo? Aí nesse caso você calcula o preço de um compressor, digamos, R$ 350, mais o gás. Aí você faz um cálculo pequeno, eu chamo de conta de padaria, tá certo? Não precisa ser aquela conta muito detalhada, mas você tem assim uma base de quanto você gasta, por exemplo, numa troca de compressor. O valor do compressor, certo? O valor do gás que você vai colocar, o valor das peças e tal. E você tem ali o cálculo, mais o cálculo, o valor que você vai pagar, certo? Mais às vezes transporte que você vai ter que fazer, mais o tempo que você vai ficar com ela parada, porque você não vai vender no mesmo dia. Tomara que você venda no mesmo dia que você anunciar, mas às vezes, na maioria das vezes, não acontece isso. Às vezes você fica lá alguns dias, uma semana, até vender, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Tá legal? Então você tem que levar tudo isso em conta na hora de fazer a oferta. Então, digamos, mas a geladeira é tão nova, porque o cliente sempre vai puxar. E agora a gente vai para negociação, tá bom? É importante você negociar muito bem. Porque assim, para o cliente, mesmo que a geladeira não esteja funcionando, a máquina não esteja funcionando, para o cliente, ele sempre vai querer pegar o máximo possível de dinheiro naquele equipamento, mesmo que está quebrado, certo? Então, quando você vai negociar, e na maioria das vezes você tem que entender que o cliente ele quer se livrar do equipamento, ele quer tirar ele, desocupar ele de casa. Eu mesmo, aqui na minha assistência, eu nem faço esse tipo de coisa, né, de comprar para revender, porque eu não tenho espaço, certo? Outra coisa que você precisa ter é espaço para fazer isso, certo? Tem que pensar nisso também. Eu não tenho espaço, mas de vez em quando aparece, cliente me liga doando mesmo. Eu quero só que tire daqui, de casa. Esses dias a gente pegou uma máquina de lavar zerada, uma Consul, coisa mais linda, certo? Porque a cliente já tinha comprado outra, ela morava no apartamento e ela precisava tirar a máquina velha dela para colocar a nova. Foi uma doação mesmo, novinha, a gente só fez uma limpeza, inclusive tem até o vídeo. Não sei se eu coloquei no YouTube ou no Instagram, mas a gente fez um vídeo dela dando essa limpada. A gente desmontou, fez uma limpeza no tanque, está zerada, novinha, funcionando. Tá bom? Essa eu nem revendi, essa daí ficou para uso, certo? Então aparece. Então você tem que ter quando você vai negociar, você tem que ter assim, porque o cliente, na realidade, ele vai pedir um valor alto, mas ele, na realidade, ele quer se livrar daquilo, certo? Ele quer tirar de casa. Então você vai oferecer muito baixo. E na hora de oferecer, você não deve parecer que você quer explorar o cliente. O cliente não, a pessoa, o vendedor, a pessoa que está te vendendo. Você tem que passar para ele o seguinte, explicar. Fala, olha, deixa eu te explicar. Eu sou técnico de refrigeração, então eu vou ter que consertar. Eu vou ter primeiro assumir com transporte para levar para minha oficina, depois o transporte para entregar para quem comprar, vou ter que assumir as peças que eu vou arrumar, vou ter que assumir o tempo que vai ficar parado, porque não vai vender do dia para o outro, vou ficar com o dinheiro parado, vou ter que assumir a garantia, porque eu vou ter que dar garantia do equipamento para revender ele, eu tenho que dar no mínimo 3 meses de garantia
certo? E aí você chega e joga o preço mais para baixo possível, certo? Digamos, uma geladeira aí que você vai vender aí por R$ 1.300, você tem que tentar pagar 150 no máximo, certo? Porque mais que isso, você está arriscado a tomar prejuízo. Então, cara, não é explorar ninguém, é de fato você chegar e colocar. Quando você explica isso, que você vai ter que arcar com transporte, conserto, dar garantia, ficar com o dinheiro parado, porque não vai vender no mesmo dia. Além disso, você vai ter que ter algum lucro, porque você não vai ficar trocando figurinha, certo? Você está aí para ganhar dinheiro. Aí o cliente vai entender. Se ele vai vender ou não, eu não sei, mas na maioria das vezes eu nunca perdi uma negociação. Quando a gente explica isso, o cliente fala, leva, tá? E sempre joga o mais baixo possível. Joga mais baixo, se precisar aumentar um pouquinho, você aumenta aí uns R$ 50. Então joga 100. Se fechar por 100, ótimo. Você não está passando ninguém para trás. Você está negociando. Entendeu? É isso daí. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que deixei de falar aqui. Eu acho que eu falei tudo aqui. Bom, tem uma frase aqui, para resumir. Eu não consigo pagar como consumidor, certo? Então você tem que expressar isso para o cara, para quem está vendendo. Você não está vendendo para alguém que vai usar a geladeira, vai usar mais. Você está vendendo para alguém que vai ter que assumir todo o risco desse processo. Tá entendendo? E aí que você vai ganhar dinheiro. Ok? Vamos lá? Bom, deixa eu dar só mais um recado e a gente já conclui esse vídeo, tá? Deixa eu falar dos parceiros aqui do portal. Rapidinho, a gente já volta. Chegou a hora de falar dos parceiros do portal Refrigeração. Vamos começar pela Braswell, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Tem também a Elite. Elite, por sua vez, desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Tá? Algumas talvez você já conheça, o engate rápido, ou a chave Locken, ou sacadores de mecanismo, mas tem muito mais. Tem ferramentas que você nem conhece, estão fazendo falta na sua maleta. Tá? Então, quando for comprar ferramentas, dá preferência para as ferramentas da Elite. E Michande Gases Industriais. Michande é especialista em nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos. Tudo dessa área Michande tem com procedência e garantia. Está em São Paulo, Grande São Paulo, vai direto lá, vale a pena. Já leva o seu equipamento carregado, montado, prontinho para usar. Está em outros lugares do Brasil, não se desespere, a Michande também envia para todo o território nacional. Certo? E finalmente, porém não menos importante, Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil. Cares Frio já vende no varejo com preço de atacado. Além disso, Cares Frio está disponibilizando 10% de desconto para a audiência aqui do Portal Refrigeração. Então, na hora que você vai comprar, dá para comprar pelo WhatsApp, direto com o vendedor, ou dá para comprar também pelo site caresfrio.com, certo? Das duas formas, você vai lá, antes de finalizar a sua compra, coloca lá o cupom PORTAL10. Repita, PORTAL10, tá bom? Você garante 10% de desconto. Então, aquilo que já era barato, 10% de desconto. Eu, se fosse você, aproveitava. Beleza? Cares Frio. Além disso, eles têm tudo para tecnologia inverter. Eles têm uma parceria muito grande com a Embraco, então não falta nada ali da linha comum, on-off e inverter. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, estamos de volta aqui. Vamos concluir aqui. Deixa eu dar uma recapitulada, tá certo? Para ver se a gente entendeu tudo. Ponto a ponto, vai. Primeiro, desse nicho, você trabalha sem pressão e com mais segurança. Segundo, ganhe experiência real, a cada equipamento vira uma aula. Terceiro, dá para colocar dinheiro no bolso desde que você compre certo. E o segredo do lucro, escolher bem o que comprar, calcular o custo e negociar como profissional.
Bom, agora deixa eu colocar aqui que eu estava lendo aqui de lado alguma coisa, minhas anotações. Cara, espero ter ajudado você. Espero ter ajudado você, principalmente você que está indeciso, inseguro. Cara, dá esse passo para a refrigeração. Vem estudar aqui no portal, vem se especializar comigo, tá bom? Garanto mesmo que, cara, é uma ótima profissão. Dá para viver bem trabalhando com refrigeração. Tá legal? Só mais um recado que eu tenho. Deixa eu falar, a gente criou aqui um grupo de ofertas no WhatsApp, onde eu tenho disponibilizado ofertas de ferramentas de refrigeração, máquina de lavar, ferramentas elétricas também. Certo? É um grupo no WhatsApp, o link está na descrição para quem quiser participar. Sempre os melhores preços, custo-benefício mesmo. E além disso, eu estou com uma parceria com o Mercado Livre em que eles estão disponibilizando cupons de desconto. 15%, 12%, depende do dia, eles disponibilizam esses cupons e eu repasso no grupo, tá bom? Para quem quiser aproveitar. Eu mesmo tenho comprado várias ferramentas esses dias com esses cupons, tá? E tem muita gente aproveitando também. Se você quiser entrar nesse grupo, o link na descrição, vale bastante a pena. Você vai investindo aí nas suas ferramentas e vai crescendo. Galerinha, muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu demais. Forte abraço. Não deixa de se inscrever, deixar o like, ativar notificações. Bom, não vou nem pedir, tá bom? Não faz nada disso, não. Chega.